recuperou o paciente. Sejin anunciou que o entregador também recuperou a consciência. Young Min espera que ele conte toda a verdade, tanto expondo os crimes do diretor quanto exonerando os jovens. Inesperadamente, ele não se lembrava do contrato anterior. Young Min ficou extremamente zangado. Ao mesmo tempo, o diretor Han também mandou alguém pagar todas as contas do hospital como se estivesse subornando o entregador para que ele não contasse a verdade. Em vão, eles fizeram tanto esforço para salvá-lo, mas ele fez exatamente isso. Enquanto o jovem Min estava com raiva e queria engoli-lo vivo, de repente o espírito do tio Tet apareceu e lhe disse que qualquer um que acorda não pode se lembrar do que sua alma já fez. Isso significa que o verdadeiro entregador não se lembrará de nada, e agora culpá-lo não faz sentido. Então, Sung Tak foi lembrar ao entregador que no dia em que o acidente aconteceu, ele foi contratado pelo diretor Han para esfaquear Young Min. Ao ouvir isso, o entregador ficou extremamente assustado. Naquele dia, a alma do pai de Sejin sentou e conversou com a alma de Young Min. Ele pediu a Young Min para ajudar a punir seu filho ingrato. Então, no dia seguinte, jornalistas se aglomeraram para entrevistar o filho. Aconteceu que a foto do pai em coma havia sido postada online. Este método foi tão bem sucedido quanto esperado. As pessoas envolvidas no escândalo imediatamente foram para o quarto do hospital do presidente. Tanto o diretor do hospital quanto Tae-hyun também estavam presentes. Sejin ligou para o advogado do seu pai, que era o responsável pelo testamento, e o advogado começou a anunciar o testamento do presidente. Ao mesmo tempo, uma ordem de não reanimação foi emitida, significando que se seu coração parasse de bater, o testamento seria válido. É por isso que o novo filho o manteve em coma, porque se o presidente morresse, ele perderia tudo. Após este escândalo, o diretor Han foi fortemente criticado pela mãe de Sung Tak. Independente de o paciente estar acordado ou não, você não pode ficar confuso. Vendo que o incidente não poderia ser encoberto, ele teve que culpar Tae-hyun. Sejin levou pessoalmente seu pai para verificar o coração e os pulmões, enquanto sua alma ficava para brincar com a alma do tio Teth. Parece que este será o último jogo na vida do presidente. Sejin verificou que seu pai não tinha mais sinais de vida. O coração e os pulmões dele pararam de funcionar. Ela chorou muito porque não conseguia suportar. Agora ela tinha que cumprir uma ordem de não ressuscitar. Mesmo que não quisesse, Sejin ainda teve que retirar o tubo de respiração para declarar a morte de seu pai. Naquele momento, sua alma também desapareceu. No dia do funeral, a alma do jovem Min entrou novamente na alma de Sung Tak para visitá-lo. Young Min sabia que não tinha muito tempo de vida, então decidiu trabalhar com Sung Tak em todos os casos não tratados. O conselho do hospital naturalmente concorda com isso. Os dois trabalharam tão intensamente que não fizeram uma pausa por vários dias. Enquanto Sung Tak se sentia extremamente cansado, a alma do jovem Min parecia cheia de energia. Como o jovem Min é uma alma, ele não se cansa. No entanto, sempre que um paciente de emergência chegava, os dois corriam rapidamente para ajudá-los com entusiasmo. Ao mesmo tempo, Tae-hyun tentava prejudicar o jovem Min. Ele entregou o relatório que Sung Tak uma vez escreveu ao diretor Han. Tae-hyun tem certeza de que esse relatório foi escrito por Young Min. Tae-hyun confirmou que o irmão mais novo do diretor foi possuído pelo fantasma de Young Min. O diretor Han não acreditou nisso a princípio, mas de repente, ouviu que seu avô estava vindo para o hospital, então ele correu para casa. Inesperadamente, assim que ele encontrou seu avô, o avô repreendeu o diretor Han por deixar Sung Tak trabalhar tanto. Sabendo que o professor Young Min está em coma e falta um cirurgião, por que não encontrar um bom médico para substituí-lo? O pessoal também está preocupado que, se não puder ser feito, você deve rapidamente renunciar. Naquela noite, o jovem Min foi visitar Sejin e a encontrou chorando. Ela estava infeliz porque seu pai tinha acabado de ir embora. Então Young Min não podia se dar ao luxo de tratá-la assim. Ele apenas ficou lá, deitado em coma, esperando ela declarar sua morte para ele. Quando Young Min a viu chorando, ele também ficou extremamente triste. Ele lamentou não poder ajudá-la. Nesse momento, ele viu Setak chegando. Então sua alma imediatamente entrou em Setak e foi para o quarto. Young Min usou a mão de Setak para cobrir Sejin com um cobertor, e ele não esqueceu de acariciar seu rosto. No sonho dela, Sejin também estava sonhando com Young Min. Ela perguntou sonhadoramente a ele se ele estava realmente lá. Sejin de repente sentou-se e os dois se abraçaram. Inesperadamente, graças àquela sensação alegre, o corpo de Young Min teve ondas cerebrais estimuladas. Young Min informou feliz a Sung Tak que ele estava prestes a ter a chance de acordar. Sung Tak correu apressadamente para perguntar a Sejin se Young Min tinha ondas cerebrais. Isso faz Sejin suspeitar de como Sung Tak sabe. Sung Tak teve que mentir e dizer que sonhou com isso. Por causa da possibilidade de acordar, Young Min ama ainda mais a vida. Todos os dias, ele pede a Sung Tak para vir e lembrar Sejin de comer. O súbito interesse de Sung Tak por ela deixou Sejin confusa. Ela lembrou claramente de ouvir a voz de canto de Young Min na noite passada, mas quando abriu os olhos, viu que era Sung Tak. Mas quando o abraçou, sentiu como se fosse realmente Young Min. Sejin lembrou que na noite passada, Sung Tak acariciou seu cabelo. Isso foi realmente estranho. O lado do diretor Han começou a suspeitar que o irmão mais novo de Sung Tak estava possuído pela alma de Young Min. Ele frequentemente observava secretamente seu irmão mais novo realizar cirurgias e de fato percebeu que sua operação habilidosa era idêntica à de Young Min. Além disso, naquele dia, ele pegou seu irmão mais novo carregando o corpo de Young Min. Aparentemente, Sung Tak estava possuído pela alma de Young Min.
Deste lado, Sung-tak vai ajudar um fantasma feminino que gosta de ler livros enquanto seu corpo ainda está em coma em seu próprio quarto. Sung-tak verificou o prontuário médico e descobriu que, devido à falta de sono, ela bateu a cabeça na borda da mesa e entrou em coma, mas não está claro qual é a causa subjacente que a impede de acordar. Então, Young-min foi diretamente pedir pela alma dela. Por isso, ele soube que quando ela caiu, o nariz dela sangrou. Sung-tak imediatamente informou isso a Sejin. Sejin de repente percebeu que era síndrome de telangiectasia e que a queda havia causado uma infecção no sistema nervoso central. Sejin se perguntou ainda mais por que Sung-tak sabia aquela coisa misteriosa. Se a cirurgia cerebral for realizada, o paciente tem chance de recobrar a consciência, mas o procedimento cirúrgico é perigoso, então o médico responsável hesita. Sejin afirmou que essa era a única opção para ajudar o paciente a recobrar a consciência. A determinação dela convenceu o médico a concordar. Quando a alma da garota ouviu a notícia, ela ficou extremamente feliz. Mas durante o momento crítico, o diretor Han fez uma jogada para expor a história da alma do jovem Min entrando no corpo de Sung-tak. Ele arranjou para que Sung-tak fizesse uma cirurgia em uma válvula cardíaca rompida, e então veio observar diretamente. Ele deixou Tae-hyun ser seu assistente para observar de perto e confirmar se Sung-tak estava realmente possuído pelo professor Young-min ou não. Young-min ainda girava o pulso antes da cirurgia. Como sempre, cada operação era extremamente habilidosa, especialmente o hábito de usar a mão esquerda para costurar. Tae-hyun admitiu que todas as operações foram feitas exatamente da mesma forma, sem diferença alguma. O diretor externo também ficou extremamente surpreso, e só para ter certeza, ele ligou para Sejin para criar uma distração. Tae-hyun fez deliberadamente uma pergunta que apenas Young-min sabia. Seung-tak respondeu inconscientemente, revelando assim sua identidade. Quando Young-min descobriu que havia sido enganado, já era tarde demais. Agora eles sabem que a alma de Young-min entrou em Seung-tak. Sabendo que não poderia esconder isso do diretor Han, Young-min admitiu francamente que o corpo de Seung-tak estava sendo controlado pela alma do professor Young-min. Mas Young-min não é sua máquina de fazer dinheiro? Então, por favor, espere obedientemente Young-min acordar e não me machuque. Porque o segredo entre o diretor Han e o filho magnata Young-min sabia de tudo. O diretor Han ficou sem palavras e não pôde dizer nada. Young-min, na forma de Seung-tak, saiu tranquilamente. Após essa conversa, o diretor Han começou a ser assombrado pela existência de fantasmas. Mesmo quando falava, ele não ousava falar porque tinha medo que Young-min estivesse ouvindo. Young-min também disse a Seung-tak que o diretor Han sabia de tudo. Seung-tak confidenciou que no passado teve um acidente que quase o matou e desde então ele de repente teve a habilidade de ver fantasmas. Quando era criança, ele ficava extremamente assustado e fugia. Mas então Seung-tak fingiu não vê-los, então ficou tudo bem. No entanto, ao operar em pacientes, suas almas apareciam e o assustavam imensamente. É por isso que Seung-tak sempre desiste da prática cirúrgica. Portanto, ele é sempre aquele que espera que Young-min acorde o mais rápido possível. As duas pessoas conversando foram infelizmente ouvidas pelo diretor Han. Esperando Sejin sair da sala enquanto estava ocupado ao telefone, Han entrou furtivamente e pretendia remover o tubo de respiração de Young-min. Porque se Young-min morrer, tudo vai acabar. Ninguém será capaz de ameaçá-lo mais, mas pensando que perderia a máquina de imprimir dinheiro, ele não fez mais isso. Naquela noite, o diretor Han voltou para casa e perguntou a Seung-tak por que ele ajudou o fantasma. Seung-tak não explicou muito e queria cooperar com o diretor Han. Se o diretor Han se arrependesse, Seung-tak o perdoaria. Inesperadamente, o diretor Han ameaçou Seung-tak em troca. E se Young-min morrer? Na manhã seguinte, Seung-tak correu rapidamente para o hospital para encontrar Young-min. Felizmente, ele está bem. Hoje é o dia em que Sejin fez a cirurgia. Sejin é o médico principal a realizar esta cirurgia. Embora esta cirurgia tenha sido bem sucedida, ela ainda precisa de tratamento por mais algum tempo. Quando as infecções no cérebro sararem completamente, a paciente poderá recobrar a consciência. Sabendo que a felicidade pode ajudar Young-min a acordar mais rápido, Seung-tak pediu cuidadosamente aos seus colegas para cuidarem do corpo de Young-min e comprou para Sejin um ingresso para ver um show. E ao mesmo tempo, permitiu que a alma de Young-min entrasse em seu corpo para ir ver isso com Sejin. Então, naquele dia, Young-min, na forma de Seung-tak e Sejin, foi ver um show. Quando os dois se sentaram um ao lado do outro, as memórias de estudante de Sejin apareceram de repente. Mesmo que as circunstâncias fossem difíceis, eles sempre tinham um ao outro. Saindo do teatro, Sejin perguntou curiosamente por que Seung-tak escolheu ser cirurgião. Ele respondeu que uma vez prometeu a uma menina que faria isso e ela trabalhava como neurologista. Esta resposta foi exatamente como a promessa entre ela e Young-min no dia anterior. Sejin de repente congelou. Ela não entendia por que Seung-tak sabia disso. Desde o dia em que a alma de Young-min entrou no corpo de Seung-tak, sua vida encontrou muitos problemas. O paciente pediátrico que eles operaram, de repente teve sua alma deixando o corpo para encontrar o professor Young-min. O corpo do menino estava inconsciente no chão e estava sendo tratado por uma enfermeira. Depois que Seung-tak correu, ela de repente perguntou ao fantasma do professor Young-min se ele estava por perto. A pergunta os surpreendeu muito. Eles não esperavam que ela já soubesse sobre a possessão de alma entre o professor Young-min e Seung-tak. Embora a enfermeira não tenha visto o fantasma, ela falou com confiança, porque percebeu que apenas o professor Young-min esquentava as mãos antes da cirurgia. Os dois voltaram para observar o menino e descobriram que ele precisava
precisava de outra cirurgia para mudar a posição da válvula artificial. Mas Seung-tak é um interno, então ele não tem autoridade para presidir. Ele pediu a outros professores para aceitarem esta cirurgia. Inesperadamente, todos eles recusaram. Mesmo para outras cirurgias, eles removeram o nome de Seung-tak do ASIP. Todas essas coisas foram feitas pelo diretor Han. Seung-tak estava muito bravo, mas não podia fazer nada. Young-min originalmente tinha um fundo de caridade dedicado a ajudar a pagar as despesas hospitalares das cirurgias cardíacas das quais ele era responsável, e este menino também estava nessa lista. O chefe do departamento disse que se o menino não fosse operado em breve, ele não conseguiria acordar. Ele veio pedir ao diretor Han para operar o menino, mas o diretor Han usou questões pessoais para se vingar. Todos os pacientes sob responsabilidade de Young-min devem suspender o exame médico. Quanto ao dinheiro do fundo, ele será transferido diretamente para o fundo que o diretor Han está encarregado. O chefe do departamento não pôde deixar de ficar chocado. Como ele poderia trocar a vida de um paciente por dinheiro assim? Ao mesmo tempo, a alma do menino correu para abraçar sua mãe, mas não conseguiu. Quando viu seu corpo na cama, o menino começou a chorar, fazendo Seung-tak não aguentar. Então, ele cooperou com o reitor e outros professores para criar uma cena para enganar o diretor Han. Todos mudaram seus horários de trabalho, esperando o dia em que o menino seria operado, mas apenas Seung-tak tinha a agenda livre. Por isso, Seung-tak foi autorizado a entrar na sala de cirurgia como assistente. O diretor Han ficou do lado de fora assistindo para ver se era Young-min ou Seung-tak. Inesperadamente, durante a cirurgia, a mão de Seung-tak continuava tremendo. Parece que a conexão entre alma e corpo está instável, o que é extremamente perigoso para a cirurgia. O reitor e o diretor Han do lado de fora também estavam nervosos por ele. Young-min teve que tentar se lembrar da promessa de ajudar esse menino a voltar a ver sua mãe novamente. Mas inesperadamente, esse fenômeno ainda aconteceu. Foi muito difícil completar a cirurgia. Após a cirurgia, Young-min rapidamente saiu correndo. Ele perguntou ao tio Tet por que hoje, quando a alma entrou em Seung-tak, ele continuava tendo problemas, mas o tio Tet não entendeu por quê. O que é ainda mais estranho é que Seung-tak de repente se lembrou da cirurgia, mas antes, quando a alma de Young-min entrou, ele não conseguia se lembrar de nada. A alma do menino estava prestes a acordar e foi imediatamente ver Young-min. O menino perguntou a Young-min se ele ajudava o menino a acordar, então o Young-min acordou com o menino? Esta afirmação pareceu esmagar o coração de Young-min. Ele realmente deveria querer, mas ele não pode. Tio e sobrinho se abraçaram. De repente, a alma do menino desapareceu. Young-min correu para o quarto do hospital e o bebê acordou. Mas agora, o menino só pode ver e tocar Seung-tak, e Seung-tak provocou Young-min de forma descuidada. Young-min saiu com o coração partido. Ele gritou com raiva, porque era um vegetal, então não importava o que ele fizesse, apenas Seung-tak herdaria. Young-min voltou tristemente para seu quarto, vendo Sejin adormecer ao lado de seu corpo. Corpo. Outra coisa que o deixou extremamente miserável. Young-min desabou em lágrimas, como uma criança. Por que todos estão tão miseráveis por causa dele? Ele repreendeu seu corpo para acordar, pretendendo ficar lá e atormentar a todos por quanto tempo? Lá fora, Seung-tak ouviu tudo. Ele também ficou de coração partido por Young-min. No dia seguinte, o irmão de Sejin voltou de repente ao hospital. Ele foi direto para o quarto de hospital de Young-min para ver Sejin. A alma de Young-min, que estava ao lado dele, ouviu algo extremamente chocante. Acontece que, no passado, o irmão dela deliberadamente forçou Sejin a ir para a América. Caso contrário, ele faria alguém quebrar o braço de Young-min. Naquele dia, ele contratou um grupo de bandidos para avisar Young-min. Eles ameaçaram deixar a mão de Young-min incapaz de ser operada. Hoje, ele veio aqui para causar problemas novamente. Ele queria forçar sua irmã a assinar um documento recusando herdar a propriedade do pai. Young-min assistiu impotente enquanto Sejin lutava com seu irmão mau. Por sorte, Seung-tak chegou a tempo. A alma de Young-min entrou no corpo de Seung-tak e agarrou a gola de Jin-suk. Então, ele deu um soco no rosto desse irmão malvado. Nesse momento, o diretor do hospital apareceu. Eles se puxaram de volta para o quarto para continuar discutindo planos para matar pessoas. No entanto, o diretor Han queria se retirar do plano. Ele não queria mais nada com o irmão de Sejin. Ao ver isso, Jin-suk imediatamente ameaçou revelar o hospital que matou Young-min e seu pai. Depois de ouvir isso, o diretor Han ficou extremamente assustado. Tio Tef descobriu o motivo quando a alma de Young-min entrou no corpo de Sung e teve problemas. O motivo é que o corpo em coma de Young-min melhorou, então sua alma ocasionalmente flutua para retornar ao seu corpo. Agora, se continuarem a deixar nossas almas entrarem em nossos corpos, as almas de ambas as pessoas ficarão perturbadas. Portanto, Young-min foi forçado a parar de se fundir com Seung-tak. Por isso, as cirurgias tiveram que ser temporariamente adiadas. Seung-tak vê isso como médico, mas se ele não puder ajudar os pacientes, então a vida não tem sentido. Então ele estudou como louco dia e noite. Nesse momento, o diretor Han encontrou Tae-hyun. Ele disse que um paciente que havia acabado de melhorar morreu de repente durante a noite. E se ele usasse esse método para lidar com Young-min? Ao mesmo tempo, Seung-tak foi até Sejin e confessou tudo. As ações que ela sentiu familiares nele eram porque Young-min havia entrado no corpo de Seung-tak. Young-min percebeu e rapidamente gritou para parar. Se ele não parar, Young-min entrará no corpo de Seung-tak. Seung-tak teve que sair, deixando Sejin na sala extremamente confuso. Lá fora, duas pessoas discutiram por um tempo. Quando Young-min se virou, ele viu Sejin deitada no chão. Ele rapidamente usou o corpo de Seung-tak para levar Sejin até a sala de emergência. Acontece que Sejin estava sobrecarregada e sem dormir, então ela desmaiou.
Ao mesmo tempo, Tae-hyun voltou ao hospital. De acordo com as ordens do diretor Han, ele vai assassinar Young-min hoje. Tae-hyun foi ao quarto do hospital para assassinar Young-min, mas Sung-tak tinha arranjado seguranças, então ele não conseguiu fazer nada ainda. A alma de Young-min entrou no corpo de Sung-tak e pessoalmente cozinhou os pratos que Sejin gostava de comer. Depois a levou para fazer compras de roupas. Sejin, mais uma vez, sentiu que estava muito próxima de Young-min. As emoções eram tão avassaladoras que ela não conseguiu segurar as lágrimas. No dia seguinte, Sung-tak foi para casa ajudar sua mãe a supervisionar os encanadores. Ele pegou a torneira e acidentalmente espirrou água por toda parte. Sung-tak de repente entendeu algo e correu para o hospital. Ele descobriu a causa do coma profundo de Young-min, que era devido ao fluxo sanguíneo para o cérebro de Young-min estar comprimido. Eles imediatamente levaram o corpo de Young-min para uma tomografia, assim que descobriram que a artéria estava sendo comprimida. Como ela estava tão feliz, Sejin abraçou Sung-tak. Young-min entrou rapidamente em seu corpo para aproveitar esse sentimento de felicidade. Sung-tak então abriu uma reunião de professores para anunciar isso. Ele explicou cada detalhe com confiança, fazendo os professores o admirarem. O chefe do departamento imediatamente disse: "Então vamos agendar a cirurgia." Sung-tak pediu ao chefe do departamento para ser o cirurgião principal, e ele auxiliaria como assistente. Os dois agendaram a cirurgia para Young-min amanhã de manhã. Mas Young-min está preocupado porque o tio Tep lhe disse para não entrar mais na alma, porque ontem, quando ele foi às compras com Sejin, sua alma também foi perturbada. Se durante a cirurgia cerebral, a conexão entre o corpo e a alma piscar novamente, é muito perigoso. Young-min decidiu ensinar tudo para Sung-tak. Pelo menos se algo der errado, ele pode lidar com isso. Por outro lado, o diretor Han sabe que Sung-tak será assistente nesta cirurgia. Ele de repente se lembrou que recentemente Young-min estava tendo problemas ao possuir almas, então ele imediatamente elaborou um plano maligno. Neste momento, um paciente teve uma aorta rompida, causando sangramento contínuo, mas atualmente o hospital não tem mais cirurgiões de plantão. Sung-tak não pôde evitar aceitar essa cirurgia. Isso deixou Young-min muito chateado. "Eu te disse que ser possuído agora é muito perigoso. Se houver um problema durante a cirurgia, o paciente pode perder a vida." No entanto, Sung-tak ainda estava muito teimoso. Ele ainda vai prosseguir com a cirurgia. Entrando na sala de cirurgia, Sung-tak estava confuso e não sabia o que fazer. Enquanto a pressão sanguínea da vítima continuava a cair, a alma de Young-min do lado de fora estava extremamente preocupada. Sung-tak olhou pela janela em busca de ajuda. Quando a máquina informou que o paciente estava prestes a morrer, Young-min arriscou entrar com sua alma no corpo de Sung-tak para continuar a cirurgia. "As operações são extremamente habilidosas. Pensei que este paciente seria salvo, mas, inesperadamente, quando a cirurgia estava prestes a terminar, a alma de Young-min foi expulsa do corpo de Sung-tak. Sung-tak não sabe o que fazer a seguir." Young-min rapidamente tentou reentrar no corpo de Sung-tak, mas não conseguiu mais. Em um momento crítico, tio Tet correu e gritou para Sung-tak continuar a cirurgia, mas agora era tarde demais. O coração do paciente não batia mais. A alma do paciente ficou a olhar para eles. Sung-tak ficou pasmo porque ele acabou de perder a vida de uma pessoa. Ele não aguentou, então saiu correndo. A cirurgia falhou, então o diretor Han chamou o chefe do departamento para investigar. No entanto, o chefe do departamento disse que isso não era um incidente médico, porque a aorta do paciente já havia rompido antes. Sung-tak queria salvar o paciente, então ele realizou a cirurgia. Todos protegeram Sung-tak, deixando o diretor Han irritado, mas ele não pôde fazer nada. Após esse incidente, Sung-tak ficou tão chocado que cortou o contato com todos. A mãe ficou preocupada com seu filho e procurou em todos os lugares. O diretor Han viu isso e imediatamente disse que era porque ela o forçou a se tornar médico. "Se você ama Sung-tak, deixe-o voltar para casa." Então o diretor Han e duas pessoas discutiram como matar Young-min. Ele disse a Tae-hyun para realizar a cirurgia de Young-min como se fosse um acidente, ou seja, deixar Young-min morrer antes de ser levado para a sala de operações. Assim, Tae-hyun não será responsabilizado. Como Sung-tak não está aqui, ele deixará Tae-hyun ocupar o lugar de Sung-tak. Eles também prepararam vinho para beber e celebrar a morte de Young-min. A alma de Young-min estava por perto e ouviu tudo. O urgente agora é encontrar Sung-tak e voltar. A enfermeira foi para casa e encontrou Sung-tak lá. Inesperadamente, ele já havia preparado sua carta de demissão e pediu a ela que a levasse e a entregasse por ele. Mas, por outro lado, a alma de Young-min não desistiu. Ele acredita firmemente que o fantasma do tio Tess é quem o possuiu há 12 anos. Ele implorou ao tio Tess para ajudá-lo, então o tio Tess elaborou um plano para chamar Sung-tak de volta. Mas o lado da mãe agora concordou em deixar Sung-tak largar o emprego. Mãe e filha planejaram viajar para longe. Neste momento, Sejin recebeu uma ligação, então ela teve que sair rapidamente. Inesperadamente, a uma curta distância, a enfermeira ligou para dizer que Young-min estava em perigo. Sejin voltou para descobrir que alguém havia baixado sua cama, fazendo a água voltar para dentro, causando pneumonia. Um colega relatou essa notícia a Sung-tak, e ao ouvir isso, ele imediatamente cancelou seu voo de retorno. Inesperadamente, quando ele voltou ao hospital, descobriu que isso era um truque de Young-min para fazer Sung-tak voltar. Isso deixa Sung-tak muito bravo. De volta para casa, Sung-tak recebe uma mensagem de texto informando que a cirurgia de Young-min foi adiada indefinidamente. Sung-tak, de repente, se sentiu muito triste. Sung-tak se lembra de que Young-min conseguiu salvar muitos pacientes porque ele entrou em seu corpo.
Se perderem uma pessoa talentosa como Yang Min, haverá muitos pacientes que não poderão ser salvos. Inesperadamente, no dia seguinte, os colegas disseram-lhe que Yang Min teve de ser transferido para o hospital. Após ouvir isso, Sung Tak quis voltar correndo para o hospital, mas de repente, ao seu lado, um bebê caiu no chão inconsciente. O diretor apareceu e perguntou à mãe sobre a doença do bebê. De repente, o espírito do tio Teto entrou em uma pessoa que correu para comprar equipamentos de primeiros socorros. Quando ele trouxe de volta, o tio Teto colocou sua alma no chefe do departamento para prestar primeiros socorros ao menino. Graças a alguns pequenos truques, o menino foi salvo a tempo. Acontece que tio Teto também era um ótimo médico. Quando terminou, Sung Tak correu para impedir Sejin de mover Yang Min para longe. Ele prometeu lutar com Yang Min até que tudo estivesse terminado. No dia seguinte, Sung Tak trouxe todos os seus pertences para o hospital para ficar. Ele contratou mais seguranças para proteger o quarto do hospital de Sung Tak, caso algo ruim acontecesse. Depois disso, ele seguia a alma de Yang Min todos os dias para perguntar sobre a cirurgia. Ele queria usar suas próprias mãos para salvar pacientes. O primeiro passo é costurar uma incisão simples no travesseiro. Então Sung Tak praticou dia e noite. O próximo passo é aprender a inserir um tubo traqueal. Olhando para a desajeitação de Sung Tak, Yang Min disse impotente que se ele fizesse isso, o paciente já teria morrido. Sung Tak é tão diligente que passa toda a sua hora de almoço praticando pegar cada grão de arroz, com o objetivo de praticar suas mãos habilidosas. Pratique gradualmente suturar vasos sanguíneos com balões. No início, Sung Tak Seon Tak era desajeitado, deixando Yang Min irritado, mas com perseverança, ele finalmente conseguiu. Seon Tak continua a praticar no modelo de coração. Ele ficou acordado a noite toda, tão cansado que adormeceu na mesa. Infelizmente, o hospital de repente recebeu muitos casos de emergência devido a uma série de acidentes de trânsito. Entre eles estava o paciente mais grave. Seon Tak corajosamente assumiu este caso. Yang Min ficou ao lado para guiar Seon Tak pouco a pouco. O estagiário praticou com sua verdadeira força pela primeira vez. Ele mesmo costurou o ferimento do paciente. No começo, tudo ocorreu bem, mas nesse momento, alguém teve uma parada cardíaca. Os médicos de plantão tentaram muito, mas falharam. A alma da vítima apareceu, fazendo Seon Tak congelar. Os médicos oficialmente desistiram. A alma deste paciente também está prestes a desaparecer. No entanto, desta vez, Yang Min disse a Seon Tak para se esforçar mais. Ele pulou na mesa e pressionou o peito da vítima com todo o seu entusiasmo. O rosto de Seon Tak estava extremamente emocional. Ele olhou para o fantasma, determinado a salvar esse cara. Isso surpreendeu todos ao redor. Muito rapidamente, a alma da vítima desapareceu. Este cara mostrou sinais de vida novamente. Seon Tak soltou um suspiro de alívio. Sae-jin ficou ao lado para observar tudo. Ela começou a ter dúvidas. Ela se lembrou que Tai Hui havia dito que a alma de Yang Min entrou no corpo de Seon Tak. Além disso, muitas vezes quando ela está com ele, ela sente como se fosse Yang Min. Talvez a alma de Yang Min tenha entrado naquele cara. Sae-jin decidiu verificar isso por si mesma. Ela imediatamente foi perguntar à enfermeira sobre a comida que Seon Tak não gostava. Então, ela o convidou deliberadamente para sair para comer. Inesperadamente, Seon Tak comeu muito bem. Isso fez com que Sae-jin acreditasse firmemente que a pessoa na frente dela era Yang Min. Ela disse felizmente que a partir de agora o convidaria para sair para comer todos os dias. Inesperadamente, duas pessoas estavam andando na rua quando o desastre aconteceu. O irmão mais velho, que sempre observava os dois, veio causar problemas porque achava que Sae-jin estava namorando Seon Tak. Ele enviou seus juniores para atacar secretamente Yang Min, o que fez sua alma sair do corpo de Seon Tak. Sae-jin correu e viu que Seon Tak havia desmaiado. A alma de Yang Min estava fraca ao lado dele. Como seu corpo não estava por perto, a alma de Yang Min começou a desaparecer. Nesse momento, Sae-jin de repente chamou o nome de Yang Min. Ela sabia todos os segredos entre ele e Seon Tak. Sae-jin rapidamente chamou a enfermeira para enviar uma ambulância para cá. Tio Tet veio aqui e viu que a alma de Yang Min estava prestes a desaparecer. Em perigo, ele rapidamente possuiu um funcionário, então pegou o corpo de Seon Tak e o colocou para a alma de Yang Min entrar. Graças a isso, a alma de Yang Min foi salva. Quando Yang Min entrou no carro, percebeu que Sae-jin já sabia de tudo. Ela olhou para Seon Tak com felicidade. A partir daquele dia, Sae-jin sorria feliz todos os dias. Quanto a Yang Min, ele vem todos os dias pedir a Seon Tak para transmitir suas palavras a Sae-jin. Ele até pediu emprestado o corpo de Seon Tak para almoçar com Sae-jin todos os dias. A amante de Seon Tak viu isso e ficou com muitos ciúmes. A garota intencionalmente deu um tapa forte para expulsar a alma de Yang Min. As duas garotas começaram a brigar pelo corpo de Seon Tak. Percebendo que algo estava errado, eles começaram a sentar e discutir. Os dois vão se revezar para amar Seon Tak. Apenas em dias ímpares, Yang Min irá emprestar o corpo de Seon Tak para namorar Sae-jin. E cada vez que Sae-jin pegar emprestado um corpo, não pode ser por mais de 2 horas. Bem quando tudo parecia estar indo bem, Sae-jin descobriu que a contagem de glóbulos brancos de Yang Min havia aumentado. Após levar seu corpo para testes, Sae-jin disse que bactérias resistentes a medicamentos estavam se espalhando muito rapidamente, tornando a pneumonia cada vez mais séria. Não pode haver mais atraso agora. Seon Tak convocou imediatamente uma reunião do conselho médico. Desta vez, a doença era muito mais complicada do que da última vez, porque além da cirurgia, também está envolvida uma infecção. Apenas um erro, e se perderá a vida. Se a cirurgia torácica for realizada, será completamente resolvida, mas 99% das vezes falhará. Embora abrir a área do pescoço seja seguro, ele terá que usar um tubo de pescoço pelo resto da vida. As atividades diárias serão muito complicadas, e o tubo pode entupir a qualquer momento. A alma de Yang Min e Seon Tak saem para conversar em particular.
Eles sabiam que se fizessem uma cirurgia no pescoço, poderiam salvar suas vidas. Mas depois, Yang Min também perdeu a capacidade de salvar pessoas. Então, Seung-tak decidiu que mesmo que ele tivesse que procurar na Terra, ele deve encontrar o melhor médico para ajudar Yang Min a fazer uma cirurgia torácica. Ele chamou todos os melhores professores, mas como Yang Min é um médico famoso, ninguém se atreve a fazer tratamento para ele. Oxe, se algo der errado, eles terão uma reputação para a vida. Porque não havia médico para ajudá-lo a realizar a cirurgia. Então Yang Min pediu a Seung-tak para ver Tae-hyun. Mesmo sabendo que Tae-hyun já quis matá-lo várias vezes, Yang Min correu o risco e pediu a Tae-hyun para se juntar à equipe de cirurgia. O Dr. On também reconheceu que a pessoa à sua frente era a alma de Yang Min entrando. Tae-hyun foi imediatamente ver o diretor Han para pedir que ele operasse Yang Min. Aproveitando essa oportunidade, ele tentará assassinar Yang Min como prometido. O diretor Han, concordou felizmente com isso, e a cirurgia de Yang Min foi imediatamente realizada. O chefe do departamento e os melhores médicos estão todos aqui assistindo. Até o diretor Han veio assistir. Tae-hyun foi o responsável pela cirurgia. Ele acenou com a cabeça para o diretor Han. Então Seung-tak também entrou na sala como assistente. Os dois assentiram, sinalizando o início da cirurgia. Mas, de repente, Seung-tak e Tae-hyun trocaram de lugar, surpreendendo a todos do lado de fora. A alma de Yang Min entrou no corpo de Seung-tak. Como sempre, ele girou o pulso antes da cirurgia. E, ao mesmo tempo, Yang Min anunciou a mudança do conteúdo da cirurgia. Ou seja, mudar de cirurgia no pescoço, como originalmente planejado, para a cirurgia torácica. Descobriu-se que Tae-hyun havia ido ao escritório de Yang Min antes. Tae-hyun estava sentado chorando, porque se arrependia das coisas ruins que fez. É por isso que Yang Min confiou nele. Eles agiram juntos para enganar o diretor Han a concordar que eles fizessem a cirurgia em Yang Min. Ao mesmo tempo, a cirurgia mais difícil da história da medicina aconteceu. A alma de Yang Min realizou uma cirurgia em si mesmo. No entanto, nem tudo correu bem por causa do incidente em que a alma de Yang Min entrou em Seung-tak. Suas mãos e pés tremiam, fazendo o sangue espirrar. As pessoas lá fora também estavam extremamente preocupadas. Seung-tak deve ser muito corajoso para revidar. Cada corte cirúrgico é preciso e rítmico, corrigindo assim erros prontamente. Mesmo que seu corpo estivesse ficando cada vez mais tonto, Yang Min ainda tentou completar a cirurgia, até que a parte importante acabou de ser costurada. De repente, a alma de Yang Min foi extraída do corpo de Seung-tak. Yang Min está agora fraco demais para entrar sua alma no corpo de Seung-tak. Tae-hyun deveria fazer o resto, mas inesperadamente, Yang Min pediu diretamente para Seung-tak fazê-lo. Ele quer usar seu próprio corpo para ajudar Seung-tak a superar seu medo. Mas este é o corpo de Yang Min, então a pressão é grande nos ombros de Seung-tak. Yang Min, ao lado dele, constantemente encorajava Seung-tak a se acalmar e o guiava em tudo. Seung-tak cuidadosamente fez tudo muito bem, fazendo a alma de Yang Min gradualmente desaparecer. Depois de completar a ferida cirúrgica, a alma de Yang Min retornou ao seu corpo. O médico anunciou que todos os indicadores estão estáveis. Todos os médicos estavam felizes, mas apenas o diretor Han estava triste. Após a cirurgia, o chefe do departamento disse a Tae-hyun que Yang Min o havia recomendado muitas vezes para o cargo de professor, mas o diretor Han não aprovou porque o discriminava por ter estudado em uma escola sem reputação. O diretor Han repreendeu Tae-hyun por não ter matado Yang Min. Tae-hyun disse que queria espiar seus erros e que nunca mais queria viver aquele mal novamente. Naquela noite, Seung-tak estava olhando para o seu telefone e descobriu um vídeo. Naquele momento, a alma de Yang Min entrou em seu corpo e gravou. Yang Min tem medo de que, quando acordar, esqueça todas as belas memórias de quando era uma alma, especialmente o fato de que uma vez usou o corpo de Seung-tak. O vídeo relata tudo em detalhe dos 3 meses em que Yang Min era a alma. Ao mesmo tempo, Yang Min também acordou. Seung-tak rapidamente correu para mostrar sua alegria. Como esperado, Yang Min não se lembra de nada. Seung-tak foi impiedosamente expulso. Se-jin trouxe flores para dar, mas Yang Min esqueceu que ele e Se-jin tinham se reconciliado. Ele cruelmente expulsou Se-jin, porque ela o abandonou no passado. Se-jin ouviu isso e ficou triste. Ela se afastou com muita tristeza. Mesmo quando Seung-tak veio ajudar a trocar o curativo, Yang Min recusou, porque no passado os dois se odiavam. Um momento depois, o diretor Han veio perguntar. Vendo que Yang Min tinha esquecido de tudo, ele ficou extremamente feliz. De repente, Yang Min disse que estava tão feliz, por que não trouxe a garrafa de vinho do dia anterior para beber e comemorar? Yang Min contou todos os crimes do diretor Han. Acontece que Yang Min não esqueceu de nada. Ao ouvir isso, o diretor Han ficou extremamente preocupado e com medo. Enquanto pensava em como assassinar Yang Min, a polícia de repente ligou para pedir ao diretor Han que ajudasse na investigação. Acontece que Tae-hyun se entregou e forneceu todas as provas de que o diretor Han e Jin-suk prejudicaram o paciente. Tae-hyun completou sua penitência, então ele está muito em paz. O irmão de Se-jin também foi preso por seus crimes. No dia seguinte, Yang Min conseguiu caminhar com os tubos. Nunca antes ele havia visto um sol tão bonito. Enquanto estava sendo romântico, Seung-tak veio causar problemas, então os dois discutiram novamente. Se-jin herdou todos os bens do pai. Ela doou tudo para a caridade e se mudou para a casa de Yang Min. Os dois se abraçaram muito felizes. No dia seguinte, Yang Min imediatamente foi trabalhar. Ele sempre tentava curar os casos mais difíceis. E acompanhando-o está Seung-tak, porque a saúde de todos é preciosa. Então não espere até perdê-la para apreciá-la.